bom, pessoal? Então, eu queria apresentar essa série de vídeos que a gente vai fazer aqui. Eu vou fazer uma revisão de conteúdos e, gente, eu vou passar por tudo, bastante coisa. Então, vejam bem certinho o que vocês precisam rever ou não. Vocês não precisam assistir todos os vídeos, tá bom? Então, nesse primeiro vídeo, a gente vai conversar a respeito de números decimais e frações, como que elas funcionam, como que eu fazer operações com esses dois tipos de valores numéricos. Então, eu queria ver primeiro aqui duas situações com vocês. A gente vai começar com números decimais. Então, a gente tem, por exemplo, os números inteiros, né, que eram representados pelo próprio valor, no conjunto dos números inteiros. E a gente tem os números que são decimais, que eles vão ter um formatinho diferente. Eles têm um número depois da vírgula, né? Então, os números decimais possuem a parte inteira, que está aqui, e possuem a parte decimal, que é o que fica depois da vírgula. Então, por exemplo, se a gente fosse ver numa situação assim, a gente pode ter um número e a gente consegue dividir em três partes. Vamos ver aqui. A gente pode ter a parte inteira, a gente pode ter a vírgula, que eu vou colocar aqui, e a gente pode ter a parte decimal. Tá bem? Então, vamos ver alguns exemplos aqui. A gente pode colocar aqui 5,13, 0,57 e 2,1. A parte inteira é o número que está à esquerda da vírgula, né? Então, a gente pode ver aqui, no caso do primeiro valor seria o 5, aí a gente tem a vírgula que divide, e a parte decimal é a parte à direita de cada um desses itens. Então, aqui a gente teria 0 como parte inteira, vírgula e o 57, e por último 2,1. Então, e o número aqui depois da vírgula, a gente ainda pode chamar de casas decimais. Então, o que pode significar? O número 5,13 tem duas casas decimais. Então, são duas casas depois da vírgula. E no caso do 2,1, tem só uma casa decimal. Tá bom? Essas são as diferenças para casas decimais. Então, é quantos números depois da vírgula eu tenho no número que eu estou analisando. Vamos ver. Soma e subtração de números decimais. Como que a gente pode fazer um tipo de exercício assim? A gente vai fazer como se fosse uma soma de um número com mais de uma unidade. Como é que eu posso mostrar isso para vocês? Primeira coisa que eu sempre sugiro é colocar o maior dos dois em cima. Se vocês forem fazer na mão, claro, na calculadora é só digitar. Mas, por exemplo, entre 5,99 e 10,47, o 10,47 vai ficar em cima. E como que a gente vai pôr o 5,99? A gente vai guiar pela vírgula. Então, vírgula embaixo de vírgula, o inteiro à esquerda e os decimais à direita. Então, para fazer essa soma, a gente vai ter 9 mais 7, vai ser 16, vai 1. 9 com 1, 10, mais 4, 14, vai 1. 1 mais 5, 6 e 1 aqui. Então, a soma entre 5,99 e 10,47 vai ser 16,46, tá bom? Então, sempre alinhando aqui a vírgula. Isso aqui que vai ser o importante, tá bom? Vamos ver aqui o próximo. Realize a soma 1,9 e 3,72, 145. Então, olha, pessoal, eu falei para vocês, primeiro eu coloco o maior em cima, só para facilitar, 72, 145. E o de baixo vai orientar pela vírgula, então 1 à esquerda e 9 à direita. Você não precisa preencher mais nada à mais direita do 9, tá bom? Pode deixar do jeito que está. Aí, como que vocês vão somar? Vocês vão imaginar
que, na verdade, aqui tem vários zeros. 0, 0 e 0. Tá bom? Então, é assim que a gente vai fazer quando o número de casas decimais for um diferente do outro. E a gente faz a soma normalmente. 5 mais 0, 5. 4 mais 0, 4. 1 mais 0, 1. 2 mais 0, 2. 7 mais 9, 16. Vai 1 lá para frente, põe a vírgula. 3 mais 1, 4. 4 mais 1, 5. Então, resultado aqui, a soma de 1,9 mais 3,72, 14, 5 vai ser igual a 5,62, 145. Tá bem? Vamos fazer o seguinte. Vou pedir para vocês pausarem aí no YouTube de vocês e tentem resolver isso aqui sozinho, tá bom? Aí, quando vocês terminarem, vocês pegam e voltam para dar play. Só para vocês tentarem fazer um pouco sozinho nesse sistema assim de vídeo, tá bom? Beleza. Então, imaginei que vocês pausaram aí. E a gente vai tentar fazer agora a diferença entre os dois valores. Então, realize a subtração entre 2 menos 1,72145. Então, 2, não tem vírgula, então ele é só o número inteiro. E embaixo a gente põe o 1,72145. O número 2 não tem casa decimal. A gente sabe que ele vai ficar só na parte dos inteiros, mas a gente pode imaginar que existe uma vírgula aqui e tem vários zeros aqui à direita, até preencher a quantidade que eu preciso. Se eu por traçar aqui, como que eu vou fazer agora? 0 menos 5, 14 menos... Como que eu vou fazer com que esse zero virem números para eu poder fazer? Para eu poder fazer as minhas... orientar as minhas coisas aqui. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão imaginar que aqui eu preciso colocar 1, né? Para poder fazer essa operação. Então, eu vou cortar do 2, do 0, do 0, do 0, do 0, e vou tirar 1 de cada um deles. Então, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 9, aqui vai ficar 9, aqui vai ficar 9, aqui vai ficar 9, e aqui eu ponho o 1. O 1 que eu tirei ali, que fez essa diferença de 2 para 1, 9999, vai ficar aqui junto do 0, então vai virar um 10, tá bom? 10 menos 5, 5. 9 menos 4, 5. 9 menos 1, 8. 9 menos 2, 7. 9 menos 7, 2. E 1 menos 1, 0. Então, a diferença entre 2 e 1,72145 vai ser igual a 0,27855. Se quiser ainda, a gente pode pegar aqui a calculadora e fazer a prova real. A gente põe lá 2 menos 1,72145. 2,7855, certinho. Tá bom? Continuando. Vamos fazer mais um aqui. Efetue a soma 123,15 mais 35.954. Beleza. Pode pausar mais uma vez aí e a gente já volta para a correção. Então, tá. Então, vamos começar a corrigir. Então, 123 mais 35,954. Vamos fazer daquele jeitinho, colocar o que tem mais... o maior, né? O que tem mais casas, digamos assim, em cima. E embaixo a gente vai pôr o 35,954. Beleza, estamos fazendo a soma. Que nem a gente falou, quando a gente não sabe o que está depois da última casa decimal, a gente põe o zero. E na sequência vai fazer 0 mais 4, 4, 5 mais 5, 10, põe 1 ali na frente, 9 mais 1, 10, mais 1, 11. Põe 1 lá na frente. 5 mais 1, 6, 7, 8, 9. 2 mais 3, 5. E 1 mais 0, 1. Põe a vírgula embaixo de todas as outras. E está aqui a soma resultante. Então, a soma entre 123,15 e 35,954 vai ser igual a 159,954.
1,104. Tranquilo? Beleza. Então, como que a gente vai fazer agora? A gente aprendeu soma, subtração de decimais. Como que a gente vai fazer a multiplicação desses números? Então, existe um passo a passo aqui para a gente resolver esse tipo de problema. Então, em primeiro lugar aqui, eu vou ver quantas casas decimais eu tenho ao todo. Então, eu vou ver os valores que eu estou multiplicando e contar quantas casas decimais eu tenho no total. Então, do primeiro número que eu estou multiplicando e do segundo. Em segundo lugar, eu ignoro as vírgulas e faço a multiplicação normalmente. Tá bem? Fazendo a multiplicação, o último passo aqui vai ser contar da direita para a esquerda o número de casas decimais que eu contei lá no primeiro passo e colocar a vírgula. Eu coloco a vírgula. Então, vamos ver aqui um exemplo. Então, um exemplo aqui rapidinho vai ser o 15,37 vezes o 3,1. Então, o primeiro passo ali falava para contar quantas casas decimais eu tenho ao todo. Então, eu vou ter 1, 2, 3. 3 casas. O segundo passo falava para eu fazer a multiplicação ignorando a vírgula. Então, eu colocava lá 15,37, pode deixar vírgula, pode tirar, como vocês preferirem, e 3,1. Até vai ficar mais fácil assim, 15,37 e 3,1. Não precisa alinhar vírgula com vírgula, tá bom? 1 vezes 7, 7. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 7, 21. Então, a gente coloca pulando ali uma casinha, né? Coloca 1 aqui, sobe 2. 3 vezes 3, 9. 10, 11. Vai 1. 3 vezes 5, 15. Com 1, 16. 3 vezes 1, 3. Com 1, 4. Faz a soma dos dois, né? 7. 3 mais 1, 4. 5 mais 1, 6. 6 mais 1, 7. E 4 mais 0, 4. Fizemos a multiplicação ignorando a vírgula. Agora, no terceiro passo, contamos da direita para a esquerda o número de casas decimais. Então, o nosso caso ali era 3. Então, 1, 2, 3. Coloca a vírgula. Então, a resposta desse exemplo é que a multiplicação entre 15,37 e 3,1 é 47,647. Beleza? Então, vamos ver. Vamos fazer outros exemplos. Realize a multiplicação de 3,015 vezes 7. Então, vamos lá. Primeiro passo, quantas casas decimais eu tenho? 1, 2, 3 e o 7 está sozinho. Então, são 3 casas decimais. Segundo passo, eu faço a multiplicação. Vou fazer. Agora, muito importante, eu vou pegar o número que tem a maior quantidade de números, tá? Então, por exemplo, 3,015 e 7, 3,015 tem mais números. Então, vou deixar ele em cima. Isso não é obrigatório, pessoal. É só para facilitar como que a gente está visualizando a conta. Que daí eu posso deixar o 7 sozinho aqui no canto, tá bom?
7 vezes 15, 35. 7 vezes 5, 35, vai 3. 7 vezes 1, 7, mais 3, 10, vai 1. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 3, 21. Terceiro passo, vamos lá contar a quantidade de casas decimais. 3, 1, 2, 3 e põe a vírgula. Então, a multiplicação de 3,015 com 7 é 21,005. Ah, perdão, tem um erro aqui. 7 vezes 0, 0, mais 1, 1. Achei aqui. Então, 21,105. Tá bom? Beleza. Na sequência. Agora, a gente vai dividir números decimais. Só me arrumar aqui. E como que a gente faz a divisão de números decimais? Então, primeiro, a gente vai igualar as casas decimais de ambos os números. E, na sequência, cortar a vírgula e fazer a divisão. Nesse caso aqui, pessoal, a gente não vai precisar colocar a vírgula de volta. Se ela aparecer eventualmente no meio dos cálculos, não tem problema, mas tipo, não precisa pensar em colocá-la de volta. Vamos fazer um exemplo tranquilo aqui. Eu vou fazer 1,12 vezes não, perdão, divididos por 3, que daí fica mais fácil. Quantas casas decimais eu tenho? Tenho uma casa decimal aqui no 1,2 e nenhuma ali no 3. Preciso igualar as duas. Então, eu vou fazer que é 1,2 divididos por 3,0. Vou cortar e vou fazer essa divisão como se eu estivesse fazendo 12 divididos por 30. Então, 12 divididos por 30 vai ser 12 divididos por 30 não dá, vou colocar 0 e daí eu ponho uma vírgula aqui. Perdão, vou colocar 0, coloco uma vírgula e daí aqui eu baixo um 0. Agora ficou mais fácil. 120 divididos por 30, eu posso até cortar esse 0 com esse 0, vai ficar 12 divididos por 3, que vai ser igual a 4. Então, a resposta aqui desse exemplo é que 1,2 divididos por 3 é igual a 0,4. Tá bom? Então, vamos realizar essa outra divisão aqui, 5,4 divididos por 2,10. Se quiserem pausar para resolver, fiquem à vontade e daí a gente já começa a correção. Então, fazendo essa divisão, eu tenho uma casa aqui, outra casa aqui, uma casa aqui e outra casa aqui. Então, já estão igualados. Só uma coisinha aqui que eu estou vendo agora, um erro de digitação meu, tem que ser uma divisão aqui. Então, vamos fazer 504 divididos por 210. 504 por 210, vamos ver, vezes 2, vai ser igual a 0,24, e vezes 3 vai passar. Então, vai ser 2, vou fazer 504 menos 420, 4 menos 0, 4, 4, 10 menos 2, 8, e aqui vai ser 0. Vou ter 84 divididos por 210, agora eu tenho que pôr a vírgula, e vai baixar um 0 aqui desse lado.
840 por 210, eu acho que vai ser igual a 4. Então, 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Opa, deu certinho. Coloco o 4 aqui. Posso colocar 840. 840 menos 840, 0. Então, a divisão aqui deu 2,4. Beleza? Vamos fazer mais alguns exemplos. Multiplicação agora, 12,032 vezes 2. Então, vamos organizar. Coloco o número que tem mais elementos em cima e multiplica por 2. Quantas casas depois da vírgula aqui? Eu vou ter 3 casas depois da vírgula. E agora a gente faz a multiplicação do jeito normal. 2 vezes 4, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Coloquei a vírgula aqui sem querer, porque eu entrei no automático. Mas conta aqui os mesmos números de casa, né? 1, 2 e 3. E põe a vírgula. Resultado da multiplicação, 24,064. Mais uma divisãozinha, só para fixar. Primeiro probleminha, eu vejo se estão com o mesmo número de casas decimais. Então, sim. Ignoro as vírgulas e faço a divisão. Então, 1, 2, 3, divididos por 25. 123 divididos por 25. 25 vezes 2 é 50. 25 vezes 3, 15. Vai 1, 6, 75. Vezes 4 é 100. Vezes 5 é 125. Então, vai ter que ser o 4. 4. Aí vai 123 menos 100 vai ser 23. 23 não tenho como dividir mais. Ponho uma vírgula aqui depois do 4. Coloco um 0 aqui. 230 divididos por 25. Só fazer mais alguns aqui. Vezes 6 vai ser 30, vão 3. 3, 12, 13, 14, 15. Vezes 7, 175. Vezes 8, 200. Vezes 9, 225. Opa, 225. Posso colocar um 9 aqui. 4,9. 230 menos 225, sobra 5. Agora, eu não preciso colocar mais vírgulas, simplesmente posso descer um zero direto, tá? E 25 e 50 divididos por 25 vai ser 2 e 0 aqui no final. Então, aqui, 4,92. Ok? Beleza. Isso tudo, claro, se vocês estiverem fazendo exercício à mão, sem calculadora. Na calculadora é bem mais tranquilinho e eles fazem todos esses raciocínios direto, né? Vamos ver agora o segundo assunto dessa aula de hoje. A nossa aula vai ser agora sobre frações numéricas. Então, vamos lembrar qual que era o conceito de fração. Então, a fração nada mais é que a parte de um total. Pensando naqueles exemplos clássicos, se a gente tiver uma barra de chocolate aqui, essa barra de chocolate é dividida em, sei lá, 2, 3, 4, 5. É uma barra que tem 10 pedacinhos de chocolate no total. 10 pedaços. Então, eu posso, no primeiro dia, ou na primeira hora, ou no primeiro minuto, comer 3 pedaços dessa barra. Então, comi aqui 3 pedaços da barra. Então, o quanto que eu comi representa 3 divididos pelo meu total. Então, quanto eu comi divididos pelo meu total. Então, essa é a fração de quanto eu comi. Eu posso ver quanto que sobrou da minha barra. Então, por exemplo, nesse caso aqui eu posso contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sobre 10, sobrou
total. Se eu comer mais 3 pedaços, eu agora vou ter comido 6 pedaços de um total de 10 e sobra 4 pedaços de um total de 10. Bem tranquilinho, né? Conceitinho aqui. Só que o que acontece? O ideal é que a gente sempre deixe as frações da forma irredutível, porque vai ser mais prático para a gente se a gente precisar fazer alguma conta no futuro. Então, o que a gente pode ter? Se a gente tiver uma fração que é tipo 160 divididos por 248, a gente pode fazer mini operações no denominador e numerador. Então, o numerador sendo a parte de cima e o denominador sendo a parte de baixo. Posso fazer operações sempre iguais para os dois lados, que possam ajudar a reduzir essa fração, tá bom? Então, vamos ver. Então, se eu fizer 160 por 248, eu posso, por exemplo, dividir por 2. Eu divido dos dois lados. 160 divididos por 2 dá 80. E 248 divididos por 2 dá 124. Posso dividir por 2 de novo. E daí vai resultar em 40 divididos por 62. E posso dividir por 2 mais uma vez, que vai me dar 20 divididos por 31. Tá bom? Então, esse cara aqui é a forma irredutível, ou seja, que não reduz mais, da fração 160 divididos por 248. Importante aqui no assunto de frações é a gente saber encontrar o mínimo múltiplo comum, tá bom? Antes da gente começar a falar de somas e subtrações, eu quero conversar a respeito desse cara aqui. Então, o mínimo como que a gente vai calcular? Vamos pensar em alguns valores aqui. A gente tem alguma coisa que a gente quer encontrar o mínimo múltiplo comum entre os valores 4, 10 e 20. Como que a gente faz isso? Então, a gente primeiro deixa eles assim, um do ladinho do outro, e corta esse lado aqui com um negocinho para fazer a divisão. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazendo divisões nesses valores até eles chegarem todos iguais a 1, e depois eu vou ver o mínimo múltiplo comum a partir disso. Como assim? Então, por exemplo, 4, 10 e 20, vou dividir eles por 2, porque eu sei que pelo menos um desses valores divide por 2. 4 divididos por 2 é 2, 10 divididos por 2 é 5, 20 divididos por 2 é 10. De novo, posso dividir por 2, 1. 5 divididos por 2 não divide, fico aqui. 10 divididos por 2, 5, posso por aqui. O 1 aqui é o cara que eu quero chegar em todas as situações. Então, ele não vai mexer mais. Entre 5 e 5, consigo dividir os 2 por 5. Aí, eu vou ter 1 divididos por 5, não vou fazer. 5 divididos por 5, 1, posso por aqui. E 5 divididos por 5, 1, posso por aqui. Então, cheguei numa linha em que todos os meus valores são 1. Aí eu pego e faço o seguinte, eu cruzo aqui embaixo e faço a multiplicação desses valores que estão nessa coluna. Então, eu faço 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2, 4, coloco 5 ali, e esse aqui vai ser 20. Então, o mínimo múltiplo comum entre 4, 10 e 20 vai ser 20. Lembrando, pessoal, essas divisões que eu faço aqui, 2, 2 e 5, sempre tentar fazer só com números primos. Então, 2, 3, 5, 7, essas coisas, tá? Pode até ser com qualquer outro, pode ser com 5, 6, 10, mas o normal é fazer com os números primos. Então, vamos ver aqui um exemplozinho. Encontre o mínimo múltiplo comum entre 50, 270 e 30. Ó, vou mostrar para vocês. 50, 270 e 30.
Estou vendo que todos eles têm aquele zero ali, então me indica que eu consigo dividir todos por 10. Posso dividir por 10 aqui. 50 divididos por 10 é 5. 270 divididos por 10 é 27. E 30 divididos por 10 é 3. Aí eu posso colocar o 5. Aqui já cheguei no 1. 27 e 3. Posso colocar 3. Aí aqui vai ter 1, que eu já parei. 27 divididos por 3 é 9. E 3 divididos por 3 é 1. Parei também. Posso continuar dividindo por 3, ou posso colocar só um 9 aqui direto. Opa. Vou colocar um 9 aqui. E 1. 9 divididos por 9, 1. E 1 aqui também. Agora eu chego e faço a multiplicação desses valores que estão ali. Então, 10 vezes 5 vezes 3 vezes 9. 10 vezes 5, 50. 3 vezes 9, 27. 50 vezes 27 vai ser 35, vão 3. 5 vezes 2, 10, 11, 12, 13. Com zero aqui no final. Então, vai ser 1.350. Tá bom? Beleza. Agora sim, a gente vai conversar sobre as operações com frações. Primeira operação que a gente vai ver aqui, soma e subtração de frações. Então, vamos ver dois casos que a gente pode acabar fazendo isso. Os denominadores são iguais. Então, por exemplo, a gente pode ter 3 sobre 4 mais 5 sobre 4 menos 1 sobre 4. Aí a gente pode colocar assim, tudo isso aqui vai ser sobre 4, todos os denominadores são iguais, e a gente só repete as operações que estão acontecendo na parte de cima. Então, 3 mais 5 menos 1. 3 mais 5, 8. 8 menos 1, 7 sobre 4. Pronto. O segundo caso é quando os denominadores são diferentes. E é nesse caso aqui que eu começo a usar o meu MMC. Então, vamos ver aqui um exemplo. 2 quintos mais 1 terço menos 2 sextos. Tá bom? Então, a gente vai fazer o mínimo múltiplo comum entre todos os elementos que estão como denominador. 5, 3 e 6. 5, 3 e 6. É dividido por 5? Vai ficar 1, 3 e 6. É divisível por 3? 3, 1, 1, 6 divididos por 3, 2. E é dividido por 2, então 1, 1 e 1. Beleza. 5 vezes 3 vezes 2, 15 vezes 2, 30. E 30 vai ser o novo denominador que eu vou fazer. Então, só vou apagar esses círculos aqui para ficar mais fácil. E agora, todas as minhas frações vão ser divididas por 30. 30 menos 30. Agora, eu tenho os denominadores iguais, mas eu preciso mexer nos meus numeradores para poder conseguir fazer isso. Como que eu vou mexer? Eu vou fazer o seguinte, 30 divididos por 5 vai ser igual a 6. E eu vou pegar o 6 e multiplicar por 2. 6 vezes 2, 12. Então, eu coloco 12 aqui em cima. No segundo aqui, 30 divididos por 3, 10. 10 vezes 1, 10. E, por último, faço 30 divididos por 6, que vai ser 5. E 5 vezes o 2, que vai ser 10. Então, vou ter 12 aqui, mais 10, menos 10, tudo isso sobre 30. Mais 10 e menos 10 posso cortar.
12 sobre 30 é o resultado final desse exemplo. Beleza? Vamos ver. Faça a subtração 5 menos 2/3. Então, a gente tem aqui 5 menos 2 divididos por 3. Como que eu vou fazer quando eu tenho um número inteiro e um número fracionário? Um número inteiro nada mais é que o número divididos por 1. Essa pode ser a fração que eu estou analisando. Então, o meu mínimo múltiplo comum vai ser entre o 1 e o 3. 1 e 3, 1 mantém, 3 divididos por 3, vai ser 1, e eu posso parar por aqui. Então, meu mínimo múltiplo comum vai ser 3. Então, eu vou estar aqui com 3 menos 3. 3 divididos por 1, 3. 3 vezes 5, 15. 3 divididos por 3, 1. 1 vezes 2, 2. Agora, eu tenho tudo aqui sobre 3. Então, 15 menos 2. E o resultado disso vai ser 15 menos 2, 13 sobre 3. Então, está aqui a resposta desse meu exercício. Beleza? Assunto seguinte vai ser como que eu multiplico frações. Como que eu vou multiplicar frações? A regra é bem simplesinha. Denominador multiplica. Denominador e numerador multiplica numerador. Tá bom? Então, se a gente tiver um exemplozinho aqui, 3 sobre 4 vezes 1 sobre 2 vezes 5 sobre 6, é a mesma coisa como se eu estivesse fazendo 3 vezes 1 vezes 5 divididos por 4 vezes 2 vezes 6. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 6, 48. 48. Então, está aqui a multiplicação dessas frações. Tá bom? Vamos fazer aqui um exemplozinho. O que tem aqui ainda, pessoal? Falei para vocês no início da aula e quase esqueci aqui. Estou vendo que 15 e 48 eu consigo chegar numa versão menor. Por quê? Porque se eu dividir aqui em cima por 3 e aqui embaixo também, lembrando que eu sempre tenho que fazer a mesma divisão de um lado e do outro, em cima e embaixo, no caso, eu vou ter 5 divididos por 3, 15, e 48 divididos por 3 vai ser 48 divididos por 3 vai ser 16. Aí agora eu cheguei no meu formato irredutível. Então, está aqui a minha resposta final. Vamos ver um exemplozinho aqui. Faça a multiplicação 2 vezes 1/3 vezes 5/4. Então, como é que fica essa multiplicação? Eu vou ter 2 vezes 1 sobre 3 vezes 5 sobre 4. Mesma coisa que quando eu estava fazendo soma e subtração, aqui eu posso dizer que tenho 1. Então, se eu for fazer aquele traço, eu vou ter que 1 vezes 3 vezes 4. E aqui em cima eu vou ter 2 vezes 1 vezes 5. 2 vezes 1, 2 vezes 5, 10. 1 vezes 3, 3 vezes 4, 12. Vamos deixar na forma irredutível, divide por 2, vai ser igual a 5 sobre 6. E está aqui o resultado desse exercício. Para terminar aqui, nosso assunto de hoje é a divisão de frações. Divisão de frações tem uma pegadinha um pouquinho diferente.
Então, como que vai funcionar? Se a gente tem uma divisão que seja 3 sobre 2 divididos por 4 sobre 5, a primeira coisa que a gente vai fazer é inverter a segunda fração. Como que a gente vai fazer? Então, a gente vai trocar o numerador com o denominador. 3 sobre 2 e 5 sobre 4. No segundo passo, ao invés da gente dividir, a gente vai trocar o sinal de divisão por multiplicação. E, por fim, coloquei ali o sinal de multiplicação, bolinha, e, por fim, a gente vai resolver a multiplicação. Então, eu vou fazer 3 vezes 5, que vai ser o 15, e o 2 vezes 4, que vai ser o 8. Então, está aqui, 15 divididos por 8 é a mesma coisa que 3 sobre 2 divididos por 4 sobre 5, tá bom? É assim que faz divisão de frações. É meio estranho, mas está certinho, tá bom, pessoal? Você tem que inverter a segunda fração e fazer a multiplicação da primeira fração pela segunda invertida. Vamos fazer aqui 2 exemplozinhos. Então, primeiro, letra A. Espero que vocês estejam pausando, pessoal, quando a gente vai fazer os exercícios. Então, vamos começar com a letra A. 5 vezes 7 sobre 10 é a mesma coisa que a gente tivesse 5 sobre 1 vezes 7 sobre 10. Então, vamos ter 1 vezes 10, 5 vezes 7, que 5 vezes 7 vai ser 35 sobre 10. Conseguimos dividir os dois lados, as duas partes por 5, que vai ser igual a 7 sobre 2. Agora que eu percebi que minha câmera pode estar atrapalhando. Vou repetir aqui. Então, A é 5 sobre 1 vezes 7 sobre 10. Fazendo essa operação, vou ter que é 1 vezes 10 embaixo e 5 vezes 7 em cima. 5 vezes 7, 35. 1 vezes 10, 10. Para simplificar, vou dividir os 2 por 5 e vou ter que 37 divididos por 5 é 7, 10 divididos por 5, 2. Então, a multiplicação entre 5 e 7 sobre 10 é 7 sobre 2. Exercício B vai ser 15 sobre 7 divididos por 5. Lembrando que eu posso considerar 5 como 5 sobre 1. Então, aqui vai ser a mesma coisa que eu fizer. 15 sobre 7, 1 sobre 5. E o sinal de divisão eu troco pelo de multiplicação. Aí, eu faço normalmente 15 vezes 1 divididos por 7 vezes 5. 15 vezes 1 vai ser igual a 15. 7 sobre 5 vai ser igual a 35. Consigo simplificar essa fraçãozinha, divide por 5, divide por 5, e vai ser igual 15 divididos por 5, 3, 35 divididos por 5, 7. Então, está aqui. O resultado da divisão de 15 sobre 7 por 5 vai ser igual a 3 sobre 7. Beleza? Pessoal, qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, estou à disposição. E para a aula de decimais e frações, era isso, beleza? Então tá bom. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!